já ouviu falar de crianças que criam amigos invisíveis? É uma fase comum, muitas vezes vista como algo inofensível. Uma brincadeira solitária, um reflexo da imaginação fértil, mas há momentos em que esses amigos parecem saber demais, ditar comportamentos inesperados ou até perturbar o ambiente ao redor. Pequenos detalhes que fazem os adultos repensarem se aquilo é mesmo só coisa da cabeça de uma criança inocente. São muitas histórias que não se explicam com facilidade, relatos que cruzam a linha entre o natural e o estranho, o psicológico e o sobrenatural. Casos onde os amigos imaginários parecem mais convidados do que criações, são vozes, presenças, sussurros e nomes que surgem do nada e às vezes se recusam a ir embora. E no Mundo Freak Confidencial de hoje, vamos falar das mais bizarras e também, por que não, contar um pouco das nossas histórias de amigos imaginários logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o seu amigo de toda hora. Imaginário ou não, cabe a você. E hoje vamos falar sobre amigos imaginários, né? Tá aí no título, no tema, na introdução, você tá em todo lugar, né? Você não pode estar perdido aí, ouvinte. E temos aqui duas presenças incríveis, pessoas que já vou trazer aqui uma pessoa que já virou elenco quase fixo já, nossa queridíssima Inês Barreto. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Fixo não, né? Fazia um tempo que eu não aparecia. Ih, cobrou, hein? Agora estou aqui de volta. Cobrou, hein? Olha aí, ó. Com sutileza, mas estou aqui de volta. É que você é uma pessoa educada. Você não jogaria isso na minha cara, como outras pessoas fariam. Eu sou fofinha, né? Quando você falou em outro episódio que eu era fofinha, minha mãe virou pra mim e falou: ele não te conhece pessoalmente, né? Conheço uma parte aí. Vamos ver aí. Num relacionamento, Inês, com todo respeito, que você é uma senhora casada e muito bem casada, né? Mas um convite fixo é como um relacionamento. Eu tenho que saber o outro lado de Inês Barreto. Ou que é a sombra de Inês Barreto, né? Que aí é importante. Aí eu quero ver. Vamos ver. Você vai vir o pedido formal. Eu primeiro vou ter que entrar em contato com seu esposo, pedir permissão, oferecer uns 3 camelos, né? Pra fazer aí esse convite, né? Mas é isso aí. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Nosso queridíssimo Zoukas, e aí, mais uma vez aí no Mundo Freak. É isso aí, tem tempo já, eu tava lidando aqui com problemas do Fallout, né? A radiação aqui na frente da praia tá braba. Perdi meu microfone por algum tempo, mas eu tô de volta. Exatamente. Cara, verdade, muito tempo, inclusive, que a gente não grava. Você que fica me dando fora, você que fica me dando bolo. É o Fallout. Teu passe tá alto, né? Eu preciso falar isso, né? Tá alto. Pô, cara, tô muito feliz aí de gravar com vocês, com um tema que eu gosto muito, porque ele é aquele tema que todo mundo gosta de saber. Eu tive um imaginário uma vez que falou uma parada e minha mãe ficou louca, né? Tinha um e tal, e é muito interessante que a gente tá lidando com uma época da vida que é a criança, né? Que existe aí uma inocência, né? Criança, assim, vamos falar assim, primeira, segunda infância, até mais ou menos ali, até os 11 anos, talvez, alguma coisa nesse sentido e tal. E você tem, de fato, muitas histórias de pessoas que, quando crianças, tinham amigos imaginários. Vem, talvez, pessoas que os familiares reconhecem como, talvez, pessoas que já se foram, né? Tem diversos relatos aí de TikTok, de Reddit, né? Queria perguntar já de cara aí se vocês têm histórias de amigo imaginário pra gente já começar a temperar nosso episódio de hoje. Você tem, Zoukas? Cara, eu tive, né? Eu fui uma criança muito solitária, né? Então, meu Deus. Eu sei que na psicologia tem isso. Eu não tenho irmãos, eu morava tipo, num lugar que eu não tinha muitos amigos. E assim, acho que dentro da psicologia se fala muito sobre essa questão de às vezes, você tentar compensar essa solidão criando os seus amiguinhos, né? Imaginários. E eu tive um, cara, que era muito louco, porque era uma coisa meio mansão
Foster pra amigos imaginários. Tipo assim, cabeça de palmeira, corpo de avião, sabe? mesmo? Falou? É. Caraca. Então, era uma coisa assim, parecia um arbusto vivo, sabe? E olha que bizarro, tipo, há uns 4 anos atrás, eu tive uma paralisia do sono e eu acordei com uma espécie de um ente, tá ligado? Tipo, um homem em planta na minha frente. Quem tem paralisia do sono e acorda com essas alucinações, sabe que, tipo, né, parece qualquer doideira que você possa imaginar. Às vezes a cortina vira, sei lá, um rosto, sabe? Uhum. E naquela hora eu vi ali, cara, foi um mero vislumbre, mas eu acho que eu vi meu amigo imaginário. Caraca, cresceu? Muito doido, decrescido, depois de grande. Caraca. Bizarro, né? Bizarro. Já de meia idade, cachaceiro, calvo, mas tá aí. De meia idade. Quase 40 anos, exatamente. Exatamente. Olha aí, rapaz. Aí tá aí, tipo, te vendo, né? Te vendo crescer. Tá certo, não te abandonou. Pois é, voltou. Tá certo. Por que um mato, né? Por que um ente? O que eu tenho a ver? Eu não tenho ligação nenhuma com planta, tá ligado? Nem sei criar planta. Então, doideira. É, rapaz. Muito doideira. E aí, Inês, isso no seu caso? Minha mãe disse que eu tinha, eu não me lembro. Mas o que eu tinha, né, eu via, segundo também os meus pais, um dos meus avós e uma tia-avó que já tinham falecido, né? O meu avô paterno morreu quando meu pai era criança, não cheguei a conhecer. E a minha mãe tinha uma tia que era muito próxima, assim, como se fosse uma avó. E ela morreu quando a minha mãe estava grávida de mim e não sabia. Tipo, a minha mãe passou muito mal no enterro dessa minha tia e ela achou que era nervoso e era gravidez, né? Tipo, essa tia morreu no começo de dezembro, eu nasci em agosto. Uhum. E minha mãe fala que eu via eles, que uma vez eu cheguei a falar pra ela, o vô tá lá na sala. Ela, não, seu vô tá ali no quintal. Não, o vô que usa chapéu, porque o meu avô, pai dela, nunca usou chapéu. E aí ela e meu pai ficaram, acho que não é esse vô, não. E que ela também, às vezes, via, tipo, essa minha tia, o meu avô perto, assim. Eu me lembro disso, assim, muito vagamente. Eu era muito pequena e depois que eu cresci, não apareceram mais, se apareceram, eu não vi, né? E aí meus pais já eram espíritas, depois foram pra Umbanda, então pra eles isso era normal, tipo, beleza, deram uma passadinha aí pra ver como é que tava a família. Né? É. Legal. Aquela risada meio amarela, não, beleza. Isso aí. Cara, Nossa. que doido. Já teve, Andrei? Cara, nenhum. Nem os imaginaram que ia ser meus amigos. Mas pode ser mal de filho único também mesmo, Pode porque ser, eu tenho uma irmã do meu pai, mas ela é muito mais nova que eu, tipo 20 Entendi. anos, né? Então eu fui uma criança filha única, né? Então pode ser isso também. Tá aí, ó. A gente tá começando a descobrir a causa da minha. Você sabe que, tipo, tem uma priminha minha, quando ela era criança, ela também tinha uma amiga imaginária, e uma certa vez ela parou de falar, né? Porque ela sempre citava, né? Ah, fulaninha tá ali no cantinho olhando e tal. Sempre essas histórias meio bizarras. E um belo dia ela parou de falar. E aí a mãe dela perguntou pra ela assim, pô, por que aconteceu? A fulaninha não veio mais aqui em casa te visitar pra brincar com você? Ela falou, não, mãe, ela já foi pra casa dela. Aí ela perguntou, e onde é que ela mora? Aí ela apontou pro céu assim, ó, lá em cima. Ah, vai se fuder, gada. Aí, juro. Isso foi sinistro. Caraca, aí é foda, bicho. Aí realmente... Aí é foda. Aí gente, existe. Acabou o Mundo Free Confidencial, é o de hoje. Acabou, valeu. Sobe os Já créditos. temos a prova que a gente queria. É isso aí. Não olhe para trás. Cara, mas essas histórias elas sempre são muito impressionantes, né? O que o pessoal fala, né, do meio esotérico, espiritualista, é que as crianças elas nascem com um canalzinho aberto, né? E esse canalzinho ele vai se fechando com o tempo, assim, né? Até porque viver desse jeito deve ser uma loucura também, né? Talvez seja por causa da inocência também, né? Tem um pouco daquela coisa. Também já escutei histórias de que a nossa sociedade atual, ela priva a gente desse nosso contato mais natural. Fala, não tem nada ali, né? Essa coisa meio... O mundo material, ele se impõe conforme o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo e a gente vai tendo contato com outros, né? Então, né, tem muita gente que fala, né, que quando hipnotiza aí, que pode até ver fantasma, assim, esse negócio, se você conseguir desbloquear algumas paradas aí da cabeça e tal. Eu não sei, né? Mas a gente tem aqui umas histórias, assim, né? Mas antes de mais nada, antes da gente começar, vocês atribuem essas coisas realmente ao mundo sobrenatural? Vocês acham que tem uma questão mais psicológica? O que vocês acham? Eu acho que pode ser um pouco das duas coisas, né? Pra quem acredita e também tem uma coisa espiritual, né? Principalmente isso de família, por exemplo. Às vezes talvez não tenha sido nem o espírito, mas uma coisa mesmo dos meus pais, né? De tipo, pessoas que eles gostavam, que eles consideravam, que não puderam conviver comigo, porque morreram antes de eu nascer. Então tem uma coisa de, né, tentar
a cabeça ligar essa família. Mas acho que tem, às vezes, alguma coisa espiritual, né? Como eu falei, vem de uma família com isso, né? Tenho essa crença e acho que a gente vê. E criança, às vezes, não consegue explicar também direito o que tá vendo, né? Uhum. Então tem isso também. Mas acho que tem também essa coisa psicológica, né? Como a gente falou, filho único, né? Criança que às vezes passa muito tempo sozinha, muito tempo com muito adulto. Então acaba criando um caminho também pra expressar as coisas da infância, né? Não, e nessa época, nessa fase que é tão imaginativa, tão criativa, né? Eu lembro, acho que todo mundo se lembra daquela época que a gente olhava pra fora do carro e via o Sonic pulando, né? A gente ficava imaginando coisas, situações. Ah, sim. Mas tem, né? Sempre tem isso, a imaginação é muito fértil. Só que ao mesmo tempo tem coisas assim que você não consegue dizer que é sobrenatural, né? Existem casos que, por exemplo, essa semana, para fazer a gravação aqui, eu fui atrás de histórias, né? Uma amiga minha me contou que aconteceu semana passada. Ela tipo, simplesmente, ela mora com o filho dela de 6 anos de idade, que tem um amiguinho chamado Ted, e aí ela simplesmente, do nada, ela tropeçou nela mesma, caiu no chão, e aí o filho dela falou assim: mamãe, o Ted pediu desculpas porque foi ele que fez você tropeçar. Aí você fica assim, caraca, tipo assim, como é que o amigo imaginário, então, poderia influenciar, né, numa coisa real? Mas tem história, cara, tem história. Eu acho que, inclusive, que a gente vai ler aqui hoje, tem algumas que são bem, bem sinistras, assim, né? Sim. Então, a ideia geral é que, de fato, a psicologia encara esse como um processo natural da coisa toda, né? De um processo... E aí existem algumas explicações diferentes do porquê esse tipo de coisa acontece, mas sempre foi encarado com muita naturalidade esse tipo de coisa como uma coisa de criança, né? E essa questão do amigo imaginário, o que seria, né? No sentido mais comum, é essa figura criada pela mente da criança, geralmente dos 3 aos 8 anos de idade. Ela pode, às vezes, até ter uma lore super complexa, né? Ter nome, personalidade, até uma aparência definida, um lugar preferido na casa, né? E pros adultos é uma fase passageira, naturalmente, né? E a criança conversar com esse alguém seria algo natural, né? Algo que só ela vê nesse sentido, né? Interage com ele durante as brincadeiras, divide segredo, ou até emoções, né? Isso seria considerado esse processo natural do desenvolvimento, tanto emocional como também o cognitivo. E do ponto de vista psicológico, o amigo imaginário pode ter múltiplas funções, né? Ele ajuda a criança a enfrentar medos, lidar às vezes com esse sentimento de solidão, como a gente tá falando aqui, né? Expressar frustrações ou entender situações complexas, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que fala que a interação da filha dele é muito do tipo, pra brincadeira, né? Do tipo, às vezes é a filha que quer falar alguma coisa, só que ela, vamos dizer, entre aspas, inventa um personagem e ela fala que é o personagem que tá falando pro pai. Mas geralmente envolve alguma brincadeira que ele já tem, ou coisas nesse sentido. Também existe essa questão do contexto, né? Que às vezes pode estar envolvendo mudança, às vezes separação do pai, mudança de escola, né? E figuras invisíveis aparecem dessa forma que pode ser muito simbólica, né? Apoio emocional. Em outros casos, pode ser imaginação fértil, saudável, estimulada. Eu, particularmente, eu entendo, assim, eu era criança de brincar com dinossaurinho, né? Aí via aqueles em busca do Vale Encantado, né? O vulcão. Mas não era uma parada muito visual pra mim. Era mais no sentido, tipo, era divertido criar histórias ali com os... O Power Ranger brigando com o He-Man, né? Tipo... E como não tive presença feminina infantil na minha vida, né? Não tinha Barbie pra casar, né? Era só homoerótico ali. A Barbie era um gigante, né? Eu lembro que a Barbie era sempre gigante. Verdade, tinha isso também. Tinha essa verdade. Mas no geral era os homens ser pancadaria, né? Total. Então vamos contar um pouco das histórias. Aí eu queria o comentário de vocês. Vamos para aqui para a primeira história: O Homem do Sinal da Cruz. Uma menina pequena começou a dizer aos pais que um homem entrava em seu quarto todas as noites. Ela dizia que ele era gentil, sentava-se ao lado da cama e fazia um sinal em sua testa antes de ir embora. Os pais, no início, achavam que era mais um dos muitos amigos imaginários que crianças costumam criar. Uma maneira simbólica de lidar com medos noturnos ou a solidão. No entanto, a narrativa da criança começou a se repetir com consistência perturbadora. Ela descrevia o homem como velho, de roupa cinza, e falava com carinho sobre ele, sempre mencionando o gesto do sinal da cruz. Um dia, ao visitar a casa dos avós com os pais, a menina viu uma foto antiga na estante e apontou animadamente. É ele! É o homem que vem me ver toda noite. A foto era do avô paterno, falecido há mais de uma década. O detalhe mais assustador, o avô tinha o hábito de fazer o sinal da cruz na testa dos filhos antes de dormir, algo que jamais havia sido mencionado na frente da neta. E aí,
Essa é clássica, né? Isso aqui a Inês já contou exatamente essa é clássica. uma semelhante, assim, né? Aliás, da sua história, Inês, você falou que o avô usava chapéu, mas esse outro avô já falecido, ele usava chapéu então, né? Pelo que eu entendi, é isso, né? E o meu avô, pai da minha mãe, que, né, quando eu era criança a gente morava com eles e tal, ele... Quando ele era jovem, isso era hábito, né? Década ali de 50 e tal. E ele nunca gostou de usar chapéu. Tipo, era uma característica dele de que não gostava. E o meu outro avô, o pai do meu pai, eles moravam... Minha família do meu pai é portuguesa. E eles moram até hoje numa área meio rural, assim. E aí eles eram, né? Entre todas as coisas, uma das coisas que eles faziam era trabalhar como lavrador, né? Na colheita, enfim. E aí a minha mãe fala que sempre que eu falava dele era o meu avô que tinha chapéu. Eu era muito pequena, não sabia falar o nome deles, né? Então meu pai fala, não, meu pai realmente usava chapéu. Ele tinha esse costume. E eu tenho umas fotos, algumas poucas fotos, né? Porque nessa época você não tirava tanto, tem uma ou duas, eu acho, no meu avô, que ele tá de chapéu. Caraca. Então é engraçado isso. E ele é parecido com uma lembrança que eu tenho muito, né, muito embaçada, assim. E ele morreu, meu pai tinha uns 10, 12 anos, assim. Caramba, então morreu há muito tempo, né? Ele morreu novo, praticamente, morreu né? Ele morreu com uns 40 anos, assim, na década de 70, né? Quando meu pai veio pro Brasil com 18, então, tipo, já fazia muitos anos que ele tinha morrido. Ah, a tua família, ela veio, então, bem recente, assim, pro Brasil, né? Não veio com as caravelas. Não, eu perguntei isso pro meu pai uma vez quando era criança. Mas você vai ficar bravo? Lógico que não. E meu pai veio pro Brasil na década de 70, né? Tá. Já tinha uns tios dele que moravam aqui. E aí ele viveu aqui e voltou pra Portugal em 2005, 2006, tá lá até hoje. Entendi. Nossa, é engraçado porque, tipo, a minha avó, par de pai, é egípcia. E quando eu era criança, eu jurava que ela tinha convivido com os faraós, sabe? Tipo, óbvio. Se ela veio do Egito, né? Depende, qual a idade dela? Não, ela já faleceu, mas na época ela tinha, sei lá, seus 70 e pouco. Né? Então isso foi aqui uns 35 anos atrás. Não acho que não conviveu com os faróis, não, mas na minha imaginação eu desenhava ela no meio das pirâmides, assim, sabe? Como se realmente... Porra, da hora pra caralho, muito bom, muito bom. Não, e você falou, né, muita coincidência, inclusive, o meu avô, eu falei par de pai, agora par de mãe, meu avô é filho de portugueses. E meu avô também tinha o costume de um chapéuzinho. E eu várias vezes já sonhei com meu avô, várias vezes. Caramba. É uma coincidência, né? Eu fico até pensando, será que nossos avós que usam o chapéu viram um shadow person? Não, né? Acho que não. Olha aí, ó. Tem muita gente que fala do rolê dos antepassados, né? Que é ver uma... Não é que exatamente vire um fantasma, mas aquilo ali meio que é parte de você, né? E tá lá cuidando, né? Tipo, e aí e tal, né? Tem essa função de estar observando. Um filme que eu gosto muito é aquele Coco, né? A Vida é uma Festa, né? Que é mexicano, da Pixar e tal, né? Mexicano não, né? É estadunidense retratando o México, né? Imitando, mas é muito bonitinho, aliás, né? Um filtro amarelado. Exatamente, filtro amarelado e tal, que fala sobre o Dia de los Muertos e fala sobre essa importância dos antepassados, né? Que eu acho que é uma referência muito da hora, assim, que infelizmente a gente acaba perdendo muito, né? Geralmente, quando a gente não tem essa parte da família muito... Geralmente é o Brasil, né? Tu nunca sabe quem é o quem. É sempre uma treta, a avó engravidou, ninguém sabe que é o pai, né? Outro maluco abandonou no meio do caminho, tem essas histórias aí, né? Aí, enfim. Mas é antepassado, né? Não sei, acho que tem faz parte se preocupar. Antes da gente continuar esse papo que ficou divertidíssimo, galera, gostaria muito de agradecer a você que tá sempre com a gente, pela sua paciência, pela sua audiência e por você estar sempre com a gente. Você sabe que você já ajuda o Mundo Freak pra caramba só de baixar e escutar aqui o nosso episódio. E ó, a gente agradece as 5 estrelinhas que vocês sempre dão aí no Spotify, quando vocês deixam os comentários, dão aquela engajada pra gente, isso é bom pra caramba. Então é isso, bora voltar aqui pro papo que ele tá maravilhoso, então bora lá. Vamos para a próxima história. A gente tem aqui Ice e a Profecia Sombria. Ice era o nome do amigo imaginário de uma menina de aproximadamente 5 anos. Segundo a criança, Ice era uma menina mais velha, de cabelos compridos e escuros, que acompanhava por toda parte. A presença de Ice não parecia ameaçadora a princípio, até que começou a fazer perguntas inquietantes. Em um dia aparentemente comum, a menina se aproximou da irmã mais velha de sua amiga, que estava de visita. De forma calma e direta, ela perguntou: Ice quer saber se você sabe quando vai morrer. A jovem, com surpresa, respondeu que esperava viver até ficar velha. Mas a resposta da menina veio carregada num tom sombrio. Não, Ice quer que você saiba que será hoje à noite.
O incidente, embora não tenha resultado em nada trágico, deixou todos profundamente abalados. A naturalidade com que a criança transmitiu a mensagem, aliada ao tom ameaçador, causou arrepios e desde então a presença de Ice passou a ser vista com outros olhos. Essa história aqui, a pessoa não morreu, nem nada nesse sentido, né? Mas aí eu já acho que é muito fruto da cabeça da criança também, né? Às vezes a presença do conceito de morte é algo que é meio novo, e aí existe esse tom de brincadeira na coisa que a gente não entende. A gente entende, mano, fudeu, né? A gente já pensa já na pior hipótese possível. Na dúvida, dá um banho de sal grosso aí nessa menina. Total. Imagina o medo, né, que você sentiria ao ouvir isso, né? Da irmã. Tá doido. Não, eu ia direto pro hospital. Falar, mano, não. Aí eu morro indo pro hospital, né? Aí vira uma parada meio de pianda, né? Tem isso. Não, e o que... Caraca, não, o que causou a sua morte foi justamente a ideia que você morreria hoje, entendeu? E não... Exatamente. Aí vira um loop, temporada, você faz dark, tá ligado? A maneira que você lida com a morte é não se importando. Ela vai vir quando tiver que chegar. Isso eu acho engraçado, assim. Assim, indo por um lado um pouco mais cético da coisa toda, que eu sei que os nossos ouvintes vai ter gente que vai estar escutando e vai falar, né, não acredito, não. Eu acho que tem sim um tom de viés de confirmação, de que por mais que a criança tenha esse tom imaginativo, a gente que é adulto, às vezes, dar uma interpretação para aquilo de uma maneira que é conveniente pra gente, também acho que faz algum sentido nesse... É claro que tem aquelas histórias que elas são muito coincidentes, como, por exemplo, a história da Inês. Nesse sentido, eu acho que faz todo sentido, né? O dos Ocas também, acredito que, né, dá pra dar essa interpretação. Agora, existem outras que talvez seja uma coisa meio... por exemplo, a primeira do velho na foto, assim, talvez seja, né, é uma pessoa mais velha, né? E aí a criança meio que associou, né? Fez uma associação leve aí e a pessoa adulta ficou ali com o cu na mão, né? Pois é. Mas nesse caso aí da foto, pô, a menina também não conhecia o próprio avô, né? Não tinha visto. A primeira vez que ela viu na vida foi ali, né? Então, eu teria algumas perguntas aí sobre essa história aí, né? Mas, apesar de ser muito boa, eu achei a história boa. Eu também achei. Vamos para a próxima história. Jacob não está brincando. Jacó. Eu vou traduzir para Jacó. Era para ser uma noite comum, um passeio tranquilo para tomar sorvete com a sobrinha de apenas 3 anos. Ao colocá-la no bebê conforto e seguir dirigindo, o tio ouviu a vozinha da menina perguntar com uma naturalidade infantil se o Jacó também ganharia sorvete. Para começar, Jacó que trabalha? Não trabalha. Já começaria por aí. Se eu sou o pai dessa criança, Jacó não tem dinheiro para comprar sorvete. Jacó, segundo a criança, era seu amigo imaginário e até aquele momento ninguém da família via problema nisso, parecia apenas mais uma invenção divertida da mente infantil. Brincando, ele respondeu que Jacó poderia comprar o sorvete e logo emendou rindo que estava apenas de brincadeira. Silêncio. Ao olhar para o retrovisor, algo pareceu estranho. A menina estava com uma expressão fechada, os olhos fixos, mas não nele. Ela encarava um ponto específico ao lado da cabeça do motorista, como se algo ou alguém estivesse ali, invisível para todos, exceto para ela. Foi então que, com uma voz tensa e séria, a menina murmurou: "Eu disse não, Jacó. Seja bonzinho." Ela estava só brincando. O tom parecia de alerta e a atmosfera no carro mudou completamente. A brincadeira estava terminada. E aquela frase lançada no escuro e sem resposta deixou o ar inquietante. Imagina se o Jacó desliga o freio do carro, aí é muito... Vira o volante, né? O Jacó ficou puto, mano. Só por causa de um sorvete, né? Pois é, né, mano? A vida não vale mais nada hoje, né? Os fantasmas estão tudo matando a troco de nada, né? Tá foda. Mas esse tipo de história eu também gosto, justamente porque entra nessa coisa meio... É o tom da criança, né? O tom mudar é bem bizarro mesmo, né, cara? E o lance dele ver, né? Ele viu no retrovisor, não fez? Então, aí comprovou totalmente. Sim. Vocês já tiveram... vocês já contaram mais ou menos, acho que vocês já tiveram, né? Mas vocês já tiveram coisas assim que pessoas falavam com o invisível, coisas nesse sentido, mesmo que adultas? Vocês já tiveram alguma experiência como essa? Que assim, né? Não vale a entidade incorporada, né? Às vezes a pessoa tá só ali conversando sozinha, né? Bom, eu tinha um grande amigo que era esquizofrênico, então eu vi coisas bizarras vindo dele. E era real, depois a gente foi... E eu não sabia que ele era. E eu tava literalmente achando que ele tava falando com alguém, quando eu fui ver não era ninguém, né? Mas, cara, tem uma história doida que me lembrou também dessa mesma prima, né, minha, que viu que a amiguinha voltou pra casa, lembra? Apontou pro céu. Uma vez a gente foi tipo uma pousada, era tipo no interior do Rio, assim, sabe? Aquelas casas coloniais que já tiveram senzala no passado. E
era tipo um hotel fazenda lindo, assim, sabe? Tipo, café da manhã e tal. E ela acordou desesperada, assim, e veio falar com a mãe dela, tipo assim, mãe, o que são aquelas pessoas? Aí, que pessoas, filho? Aí ela mudou o tom de voz, ela ficou realmente, você sentia que ela tava falando, sussurrando pra ninguém ouvir, né? Ela falou assim, eu tô vendo várias pessoas pretas usando roupas brancas. Quem são elas? Aí todo mundo da família nesse dia ficou realmente transtornado. E foi muito real, assim, tipo... Ela não tinha ideia do que eram os escravos, de como é que roupa eles usavam. E eu lembro, assim, da voz dela muito séria, tipo, tentando entender que maluquice era aquela, sabe? Tipo, de tanta gente com aquelas roupas, assim. Caraca, que doido. Foi bem doido. Isso foi bem doido. Essa é assustadora. Rapaz. A minha família tem um rolê assim também, sempre com os meus pais, né? Porque a gente foi pra Ouro Preto quando eu era criança. E Ouro Preto é aquela cidade toda colonial, né? Ela é patrimônio, ela não pode ser mudada. E eles têm várias histórias de terem visto coisas assim. Tipo, lugares que a gente entrou que eram os lugares onde os escravizados dormiam, senzalas e tal. A gente foi numa mina bem funda, assim. E quem trabalhava na mina entrava lá por 5 da manhã, saía 10 horas da noite, não via o sol, e ela tá desativada há muito tempo porque ela corre o risco de ceder se continuar escavando. Eles têm várias histórias de todo mundo que eles viram na mina, assim. Caraca. Mas pra criança é muito assustador, porque é isso, né? Os meus pais têm uma referência muito clara do que acontecia ali, né? Uma criança não, né? Ela não tem idade ainda pra entender isso, né? Sim. Isso vem o meu lado cético cai totalmente. Eu fico daquele jeito. Cara, é complicado mesmo, né? Eu já tive amigos que viam, assim, né? Que não era no rolê do tipo que eu acompanhei, mas foi um relato dele, que ele era super sensitivo, super médio, né? Que ele viu nesse rolê, era uma caverna, não era uma mina, mas era uma caverna. E aí ele falava que ele viu o espírito de um escravizado que veio meio puto, assim, né? Tipo, por que você tá entrando aqui? Não veio cobrar ele. E aí, mas é porque ele era médiumzão de ver a parada, né? Tipo, e era um local que usava de refúgio, né? De fuga, né? E aí, hoje é um local de visitação, etc e tal, né? Por isso sempre pede permissão quando for entrar no local. Nem que sabe quem é que tá lá, né? Verdade. E é complicado. Vamos pra próxima história. O Castigo Silencioso. Uma jovem babá de 17 anos teve uma experiência que jamais esqueceu ao cuidar de um menino de 6. Durante uma noite comum, ao passar pelo corredor, ela percebeu que a luz do quarto do garoto estava acesa. Ao abrir a porta, encontrou o menino em pé, de frente para a parede, completamente imóvel. Assustada, ela o chamou pelo nome. Ele se virou lentamente, com um sorriso estranho, colocou o dedo indicador nos lábios e sussurrou: "Shhh". Sem saber o que fazer, ela insistiu em perguntar o que estava acontecendo. A resposta do garoto foi ainda mais desconcertante. "Nos deixe. Este é o nosso castigo." A babá, em choque, deixou o quarto e esperou os pais chegarem. Segundo ela, o menino não se lembrava do episódio no dia seguinte. Referência ao plural "nosso castigo" levantou suspeita. Quem mais estava com ele naquela noite? Teria um sonho? Um distúrbio do sono? Aí essa eu achei mais fraca. Essa eu achei que é uma coisa que pode ser uma brincadeira, que ele pode estar fazendo nesse sentido. O que eu achei engraçado é que a jovem babá de 17 anos fez exatamente o que eu faria. Foda-se, não é problema meu. Espero os pais chegar. Não sou pago o suficiente pra isso. Exatamente. Mas aí eu sou cagão, né? Esse tem cara de ser sonambulismo também, né? Porque a pessoa que tem sonambulismo forte é meio assim, né? Eu já convivi com gente da família sonâmbula que saía andando pela casa, abria a porta, conversava com você e no dia seguinte eu não fiz nada disso, eu dormi. Pode ser. Cara, sonambulismo é umas, né? Sonambulismo eu acho que é umas nesse sentido, né? Eu acho que pode explicar. É muito doido o lance do sonambulismo, porque, tipo, a pessoa que tá sonâmbula, né? Ela tá vivendo ali um sonho, né? Na cabeça dela, que dali é tipo um sonho. Então ela tá reagindo às coisas que estão acontecendo no mundo real, como se fosse assim, tipo, né, do sonho. Então ela pode estar vendo literalmente uma outra pessoa do lado dela e tá interagindo com ela, por isso que ele falou, esse é o nosso castigo, né? Como assim, nosso, né? Quem tá olhando de fora não faz sentido nenhum. Pelo que eu sei, você tá num estado entre a vigília e o acordar, né? Você tá meio que interagindo em sonho, só que meio que acordado, né? É meio estranho, né? Eu tava falando, esse lance que eu tenho da alucinação hipnopômpica, né? Que é por conta da paralisia do sono que eu tenho. Eu sei que o que eu tô vendo não é real.
entendeu? Apesar de ser perfeitamente real, assim, você vê literalmente a pessoa de carne e osso, mas eu sei que aquilo ali é tudo fruto da minha imaginação. Agora, o sonâmbulo acho que não, né? O sonâmbulo acho que não, ele entra mesmo na viagem. Acho que ele não tá consciente, né? Essa é a parada, ele não tá consciente, né? É o contrário, né? E quando você fala, ele responde pra você, né? Tipo, essa pessoa da minha família era assim, tipo, tava saindo de casa com a chave na mão. E aí você ia lá, não, mas pra onde você vai? Eu vou em tal lugar fazer tal coisa. Não, depois a gente vai. Caraca, que perigo. Daqui, deixa que eu resolvo, vamos voltar aqui. E aí levava ela de novo pra cama, ela dormia mais lá 4, 5 horas, normal, assim. E aí tinha a época que era isso, porque isso também tem a ver com, tipo, a pessoa tá passando por um momento de muito estresse, ela tem crises mais fortes. Então, tipo, tinha época que era isso, esconde chave e tal, porque... E aí, em momentos da vida que a pessoa tá mais de boa, às vezes o sonambulismo some por anos, assim. É muito louco. Cara, nesse sentido, a minha família teve casos... Meu irmão mais novo tinha muito sonambulismo, assim, né? Meu irmão do meio também. Meu irmão do meio menos, mas o meu irmão mais novo, ele tinha muito. Do ponto de, tipo assim, não, vai dormir, você tá dormindo. Aí pega e vai meio que guiando a pessoa, né? Aí a pessoa vai indo meio, às vezes até reclamando. Isso mesmo. Vai brigando com você. Não, tá tudo bem, eu tô bem. Com cara de enfesado, assim, né? Exatamente, mas é engraçado. Mas o meu marido fala muito dormindo. E de vez em quando ele começa a conversar dormindo, assim. Aí é foda. Pô, do nada. Nossa, eu tô com muita vontade de comer tal coisa. Tá bom, amanhã a gente faz. Aí eu pergunto, você lembra que ontem você tava com vontade de comer, sei lá, batata frita? Eu não, nunca falei isso. Eu não tô com vontade de nada. Tá bom, você tava dormindo já. Deixa Olha lá. como é que o inconsciente... Eu acho maneiro quando realmente, assim, com uma frase que não tem nada a ver com nada. Tipo, tem que pegar um copo e colocar na cabeça. Então, tipo, por quê? Aí, normalmente, eu concordo, porque eu sei que, né, nessa ele já tá dormindo lá. É isso aí. Amanhã a gente pensa nisso. Ele volta a dormir, beleza. Tem o não conversar com doido, agora tem o não conversar com sonâmbulo, né? Não conversar com sonâmbulo, Eu lembro também de um rolê do tipo, meu pai falava, tipo, mano, não pode dar susto em sonâmbulo, senão ele morre. Tinha um rolê desse, né? Não pode acordar, tem umas coisas assim. Tem umas paradas dessa. Eu acho que se a pessoa for, sei lá, um problema cardíaco, aí pode realmente levar um susto, né? Mas não foi isso. Assim, eu tive um pouco de sonambulismo, eu lembro de acordar, assim, no meio da sala com a minha mãe, tipo, Cristiano, volta pro quarto. E nunca teve... É realmente só, tipo assim, você literalmente acordar do sono, só que você tá em pé, né? Nunca foi, assim, nada que me abalasse, assim, do coração ficar aceleradaço, né? Mas acho que é quem... pessoa que é mais adulta, tem um problema de coração, dependendo de onde se acorde, realmente, né? Teve, inclusive, uma história não sei se você lembra, muito tempo atrás, de um menino que pulou da janela, né? Porra. Que era sonâmbulo e pulou da janela. Lembra disso? Sim, real. Eu lembro que foi pauta, assim, durante alguns dias, assim, esse rolê aí. Mas eu não, de cabeça, não lembro dos detalhes. Isso deve ter sido o início dos anos 2000, talvez. Foi, algo assim. Mas eu lembro vagamente desse rolê. Que doido, né? Eu lembro também do garoto que pulou por causa do Super-Homem. Tá, é outra coisa também. Teve isso. Teve, mano. Você botou roupinha de Super-Homem e foi embora, né? Foi, né? Foi isso. E foi, né? Isso. Foi embora. Cara, isso acabou de me lembrar, tem nada a ver com nada dessa pauta, desse tema, mas acabei de lembrar que hoje à noite eu tive um sonho, que acho que foi a única vez que eu tive um sonho parecido com esse, assim, foi um sonho muito fora da curva, assim. Eu acordei com muita vontade de fazer xixi e tal, e aí como eu acordei pra ir no banheiro, eu lembrei do sonho, né, então meio que foi interrompido na metade. Eu sonhei que eu tinha voltado no tempo, em 2009. Eu ainda estava com o meu corpo de 2009, mas a minha cabeça era de hoje. E aí, qual era a pira? Era daquelas pira do tipo sonho de ansioso, né? Do tipo, você tenta fazer uma coisa e não consegue. Qual era a minha pira no sonho? Eu tinha que isolar a minha mãe e o meu irmão do meu pai e da minha avó, porque eu precisava falar pra eles que eles precisavam muito comprar Bitcoin. Eu não tô zoando. Caraca. Em 2009. De volta ao futuro, cara. Muito bom. Mano, e aí eu entrei numa espira, eu falei, mano, como é que eu vou explicar pra eles que merda é uma criptomoeda? Em 2009. E aí, qual é a parada? Aí eu lembro que no sonho eu também tava tirando tarô pra eles, em outro momento do sonho. Aí eu falando, nossa... Verdade, mas eu não tinha tarô nessa época. Eu vou comprar um tarô. Como é que eu vou convencer eles que eu sei ler tarô, sendo que eu não sei nessa época? Se você não sabia. E aí eu fiquei falando, mano, onde é que eu vou comprar um tarô? Porque em Jacarepaguá eu não saberia onde comprar um tarô. Aí eu falei, mano, a maneira mais fácil é comprar na Amazon. Não existe Amazon. Não existe Amazon em 2009. Aí eu fiquei numa pira dentro do sonho. Caraca. Do tipo, caralho, mano, como é que eu vou explicar a realidade que a gente vive do lugar que eu vim? Pra essas pessoas que não sabem, não tinha smartphone, tipo, acho que o iPhone é de 2008, né? Mas não tinha isso no Brasil, né, cara?
Era uma coisa muito... Tipo, não tinha essa relação com o smartphone, tecnologia, essas paradas. Aí eu falei, mano, como é que eu vou explicar tudo isso? Aí o sonho, a ansiedade era eu isolar minha mãe e meu irmão pra eu contar essas paradas, e ao mesmo tempo eu saber explicar sobre essas coisas sem parecer um maluco do caralho. E aí eu acordei nessas, porque meu subconsciente me odeia, e aí eu preciso, né, tá nessas ansiedades todas aí. Mas foi um sonho muito doido. Ainda bem que foi em 2009, né, que você falou que você teve sonho. Você passava em 2009. Exatamente. Pô, poderia ser pior, imagina se fosse lá nos anos 80. Você vai explicar o que é um telefone. Compra as ações da Apple, né? O que é Bitcoin pra uma pessoa de 1995? Pois é, cara. Cara, então, é isso aí, né? Tipo... Eu gosto, às vezes eu tenho uns sonhos assim, que quando tem muito esses bugs de forelse na programação, eu acordo no sonho, aí eu tenho um sono lúcido, que eu fico assim, tipo... Caraca, tipo, se não existe Amazon, então isso aqui não seria possível, sabe? Aí eu vou e acordo. Então peraí, isso é um sonho. Aí começa a melhorar. Aí eu vou começar a brincar de super-homem, atravessar a parede. Eu não lembro como eu voltei no tempo, mas eu sabia que ia voltar, porque eu ia participar dessa realidade do passado que eu mudei. Só que eu não me liguei que era um sonho. Pra mim, era plenamente possível ter voltado no tempo. Eu falei, não, eu tenho que aproveitar a vontade, caralho. O que eu faço? Bitcoin. É isso. Viajante do tempo. Vou dar essa dica aí pra vocês aí, ó. Vocês viram que o Elon Musk tá a nova dele, que tá querendo criar uma máquina do tempo? Quem? Alan Moore? Elon Musk. Eu falei errado. Elon Musk tá querendo voltar pra 1945. Vai tomar no cu. Pra matar o bebê Hitler. Não, eu acho que pra ele ser o próprio Hitler, nessa talvez, época, né? Nessa época, Hitler não era mais bebê, né? Ele tomar o lugar de Hitler. Mas porque coincidentemente ele quer voltar para 1945, exatamente, né? Exatamente. Cara, então por que vocês acham que viajante do tempo é fácil? Não é fácil não, rapaz. Não, tem que lidar com muitos paradoxos, é muito difícil viajar no tempo. Mano, eu tava cagando pra paradoxo. Foda-se, Bitcoin. Vai no Bitcoin que é a parada. Fica a dica aí pra vocês, foda-se o paradoxo. A realidade vai explodir. Pegando toda a linhagem, o Andrei nem nasceria, tá ligado? Não, a minha preocupação era falar com a minha mãe e meu irmão isolado, porque eu sabia que meu pai ia fazer cagada se ele ficasse rico. Então eu falava, não, quais são as pessoas de confiança aqui? Aí eu falava, não. Só que meu irmão era criança ainda, né? Ele era bem mais criança que eu. Eu falei, mano, enfim, é loucura da minha Além cabeça. de tudo, tem que explicar pra uma criança como não, foi complexo pra caralho. Bitcoin. Cara, não, existe esse negócio chamado Bitcoin, que a porra de um japonês maluco vai criar, que provavelmente não é um japonês, mas tá nos fóruns, provavelmente tá tudo em inglês, então eu vou ter que pesquisar. E eu quase falava, tem que vender em 2019, tem que esperar até 2019 pra vender essa merda. E aí, enfim, é isso aí. Vambora. É isso. É isso aí, eu não preciso de crítica, eu preciso de tratamento. Próxima história, o mal está chegando. A filha mais velha de um usuário do Reddit tinha apenas 2 anos quando começou a conversar com 2 amigos imaginários, chamados Dodô e Didi. Eram companheiros constantes com quem ela brincava, criava histórias e comentava o dia a dia como se fossem membros da família. Tudo parecia dentro do esperado. Era a clássica fase da infância, em que figuras invisíveis ajudavam a criança a se expressar, exercitar a criatividade e vencer a solidão. Mas um dia, com cerca de 3 anos, a menina estava falando ao telefone em um jogo solitário no meio da sala. O pai entrou no ambiente e ela, de repente, desligou o aparelho de brinquedo. Em seguida, olhou fixamente para ele e disse, com total serenidade, o mal está chegando. Nenhum sorriso, nenhuma explicação, apenas aquela frase, dita como se fosse uma informação comum. O pai, naturalmente, perguntou o que seria esse mal. Algum presságio? Também é qualquer merda também, né? Esse aqui também vai da cabeça do freguês aí também, né? Esse aí... Mas, mano, criança às vezes tem umas paradas dessa, né? De falar umas paradas completamente bizarras, fora de hora. Nesse sentido. Eu lembro que eu tinha 2 irmãos, né? Por isso que eu não tinha amigo imaginário, né? Será que valeria a pena trocar meus irmãos por amigos imaginários? Fica aí a dúvida. Mas criança tem essas porra, né? De ficar falando umas paradas super sem noção. E é isso aí. Não, que nome horrível, né? O mal. É o que? Castelo Rá-Tim-Bum? É o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu pensei exatamente nisso, né? Que a entrada do mal era isso, né? Era sempre, ele tá chegando, o mal. E o mal era mó bobão, né? Qual era o outro? O Godofredo, né? Era assim? O mal e o Godofredo que viviam nos encanamentos. Cara, sabe o que é o foda? Esse rolê da criança falar uma parada sem noção, só que só o adulto entende que é aquele contexto. Porque assim, por exemplo, é tipo sexualidade. Tipo, a criança pode ter acesso a alguma... Ela não vai entender, tipo, uma piada no filme que é mais sujona e tal. Tipo,
O máximo que vai acontecer é aquele momento tenebroso dos pais da criança perguntar, pai, o que é isso? O que é aquilo? Nananana. Mas, tipo, pro pai existe todo um contexto que deixa a parada realmente bizarra, né? Uhum. Mas é só pro adulto também, né? O adulto, às vezes, é mais problemático que a criança nesse sentido, né? Porque a criança também não percebe ainda, não tem essa referência de mundo, né? Total. E aí o adulto, se for um adulto ansioso também, vai criar um negócio em cima que a criança nem se ligou. E criança esquece rápido das coisas também, né? Tem isso. Às vezes ela fala alguma coisa muito sem noção e daqui 15 minutos ela já esqueceu o que ela falou e tá fazendo outra coisa, né? O período de atenção é muito menor conforme você é mais novo, né? E às vezes é uma coisa que ela ouviu falar, né? E aí só tá repetindo, né? É, repetiu. Alguém falou e... Cara, eu lembro... Eu lembro quando eu era criança, eu cheguei na festa de família, eu perguntei altão assim pra todo mundo: galera, o que é gozar? Aí, assim... Aí, cara, meus pais ficaram pálidos assim, e a minha mãe respirou fundo: filho, é tipo aproveitar. Tipo, gozar a vida, aproveitar a vida. Beleza. Aí foi sacoendo. E acabou, entendeu? Todo mundo ficou tipo, meu Deus, o que aconteceu? Foi a pior coisa que ele fez, porque provavelmente, num filme de comédia, você ia ter substituído a palavra se divertir por gozar todas as vezes. E aí você geraria coisas piores, assim, nesse sentido, né? Cara, eu tenho uma. Eu acho que eu consigo vencer de você. Eu acho que eu tenho uma pior. Mas isso foi culpa do Chaves. Porque sabe aquele episódio que o Chaves lê a carta da Chiquinha, que aí, na época sim. a atriz já tinha se... Uhum. E aí ela tava vivendo com a avó, e aí ela lia a carta... O Chaves lia a carta pro Seu Madruga, só que falando um monte de erro. Averiguei o mistério. Só que errando nas palavras e mudava o contexto e tal. Mano, eu lembro muito que teve uma palavra que eu não sabia o que era, só que eu queria imitar a brincadeira. E eu virei numa festa, tinha todos os adultos com os meus pais, etc e tal. Hahaha, porque vocês são adúlteros. Caraca. Você adulto, porque tinha uma carta, né? Tipo, não, adulto aí trocar por adúltero. Aí o São Madruga ficava assim, né? Aí eu ia brincar do tipo de, não, eu errei, né? E tipo, aí depois veio um tio e falou: não, você não pode falar isso, é feio, não. Você sabe o que significa? E realmente era, imagina. Naquela época todo mundo deve ter ficado com o cu na mão, né? É foda, mano. Não, isso aí, ó. E eu não fui uma criança de aprontar muito, não. Acho que essa foi uma das únicas aí que eu realmente devo ter dado trabalho pros meus pais. Mas tirando isso... Mandou bem pra caramba. Mandou bem, é foda, né? É isso aí, rapaz. Tem que dar pavoro dos pais aí, criançada. Vocês lembram de histórias de filmes ou séries que têm elementos de amigos imaginários? Eu acho que esse é um dos maiores clichês quando a gente tá lidando com um enredo de terror com criança de Casa Assombrada, né? Em que o espírito ele é associado ali com um amigo imaginário, coisa desse sentido, né? Acho que toda a invocação do mal é galgado nisso, né? São famílias e geralmente as crianças estão brincando com capiroto, né? Tem o Exorcista, né? Exorcista. Eu lembro até hoje, era o Capitão Rudy que a criança brincava, né? Que ali deixava subentendido que era a ausência do pai, né? Que ela tinha um rolê meio com falta do pai, né? A mãe também era super ausente, porque ela era atriz, nananã. E aí, por que não? Ela brincava com uma tabu Ouija porque ela tava sem o que fazer, a criança, né? É o tipo de coisa que a gente sabe que se acontecesse no Brasil, não ia ter problema. Esse filme nunca ia acontecer, né? Nenhum filme de terror estadunidense nunca ia acontecer no Brasil. Exatamente. Não, seria uma tabuíça, seria brincadeira do copo, no mínimo. E aquilo lá, esse espírito aqui saiu do controle. Lava a casa com uma espada de São Jorge, joga um anil e defuma que ele vai embora. Exatamente. E tá de boa, né? Rama de louro e bate na criança assim, acabou. Vai embora na hora. Põe uma espada de São Jorge marruda na porta que o espírito não entra. Por isso que não tem casa mal assombrada no Brasil, né? Exatamente. A gente aprendeu a ter medo de vivo, né? É isso aí que fode o rolê, né? Mas é isso aí, muito doido, muito doido. A Donnie Darko também, né? Amigo imaginário, né? Porra, verdade! Como é que eu fui esquecer? Claro, Donnie Darko tem Donnie Darko. O coelhão, né? Só que ali é uma outra pira também, né? Ele tem uma outra pira ali que mistura também a viagem no tempo, só que dessa vez ele não tá tentando comprar Bitcoin com os pais, né? E aí tem o rolê do paradoxo, né? Que vai assombrando ele, né? De uma parada que ele fez e tal. Isso aí é doido. A sociedade ocidental deveria falar mais de Donnie Darko. É um filme muito pouco falado, um grande clássico. Pô, total. Não, eu lembro que quando eu vi, eu jurava que era um filme realmente dos anos 90, né, na época, mas era um filme dos anos 2000 e pouco, né? Era muito bem feito, assim, realmente. Sim. Tem a estética dos anos 90.
Os outros também tratavam disso, não era bem. Eu sei que eram espíritos, né? Mas tinha alguma coisa assim da criança ver, achava que é amigo imaginário. Você lembra disso? A criança via e achava que ela não sabia muito bem o que era, e a mãe começou a achar que era a casa mal-assombrada, que eram os espíritos, né? Aham. E aí, dando um spoiler de um filme de 30 anos, é o contrário, né? Eles É o eram contrário. os espíritos e a casa era mal-assombrada pelas pessoas vivas. Né? Incrível. Um dos melhores plot twists do terror. Preciso assistir de novo esse filme, faz muito tempo que eu... É muito bom. E o Sexto Sentido também, né? É outro que tem essa... Tanto que o protagonista, ele é psicólogo infantil, né? Ele tá ali pra verdade, criança tentando lidar entender. com a parada, né? Cara, eu gosto muito de Sexto Sentido, né? Eu acho que ele é um filme impecável, assim, do Shyamalan. Ele é um filme muito redondinho. E é assim, o Shyamalan, ele foi o grande filme dele, né? Os outros que vieram depois ficaram tudo ali no morno, né? Ele gastou tudo no Sexto Sentido. É o problema quando a tua obra-prima é a tua primeira obra. Uhum. Porque tu fica amaldiçoado pra todo sempre. É esse que é a merda. Isso. Ou tipo Daniel Radcliffe, quando seu primeiro papel é Harry Potter, né? Pô, acabou, né? É a Acabou. mesma parada. Acabou. Que agora ele ficou rico com 10 anos de idade, e agora ele só faz filme diferentão quando ele tá a fim de trabalhar, né? É o sonho, né, gente? É o sonho. Vocês acham que eu tenho podcast? Pô, eu tô... Ele já era rico, né? Porque o pai dele já era produtor de cinema, né? Sim, mas é os Nepo Baby, né? Tem isso. Nepo Baby. Só faz os filmes doidos que ele quer fazer. Mas aí, porra, tem, tipo... Porque isso, de fato, ele é um clichê. Por exemplo, o Poltergeist, né? Lembra da menininha na frente da TV? Eu acho que tinha um rolê da menina conversar com a TV... A coisa que tava dentro da TV, alguma coisa nesse sentido, acho que tinha esse rolê também, né? Isso aí só que esse filme é mais antigo, né? Eu lembro que teve um remake nos anos 2010, assim, só que eu não curti muito, não, o remake. Eu acho que ele perde um pouco da vibe nesse sentido, assim. Mas, enfim, né? O que dá pra gente também é uma coisa que é super multicultural, né? Não é uma parada aqui do Brasil, né? É um rolê meio... Todo lugar meio que passa por isso, né? Tipo, é uma crença super comum aí, né? Perguntando se outras culturas tem, sei lá, tem no Japão, será? No Egito? Deve ter, cara. Eu sei que pros povos iorubás tem uma coisa parecida. E aí, assim, o pessoal que entende mais disso, se eu falar besteira, já peço desculpa. Fazer um disclaimer, já peço desculpa antes. Tem uma ideia que é a do Abiku, que são crianças que nascem com um acordo de voltar pro outro mundo cedo. Tipo, eles têm amigos no outro mundo, eles têm uma ligação, um acordo com esses outros espíritos. Uhum. E aí são crianças que estão sempre ameaçadas de morrer. Caramba. E aí, quando uma criança vai nascer e ela é um abiku, né? Isso é visto nos búzios e tal, é sabido. E aí é feita uma série de trabalhos, uma série de ebós ali, pra segurar essa criança na terra até ela passar de uma idade crítica ali, que acho que é 6, 7 anos. Então, os pais fazem esse monte de trabalho e sempre ficam de olho até que a presença dela na Terra se solidifique e passe o perigo. Naquele livro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que foi eleita pra BL faz uns 15 dias, que é a história do que seria a mãe do Luiz Gama, ela fala bastante disso, né? As personagens têm esse lance do Abiku. E aí é isso, assim, falam que essas crianças conseguem ver os espíritos de outras crianças que brincam com eles, então eles estão sempre querendo voltar pro outro lado. Caraca, que doideira, muito da hora. Pô, doideira. Não, tem uma parada na psicologia que fala que acho que 6 anos é uma idade meio crítica mesmo, assim, do momento chave, que você começa a ver o mundo de outra maneira, assim, sabe? Eu acho que é interessante você falar isso, né? Porque bateu justamente com a ideia do Abiku. E tem o rolê dos 7 anos, né? O pessoal fala que o 7 anos é onde fecha, né? Fecha. De 7 em 7, né? Não seria isso? Tipo, de 7 em 7. Do rolê dos 7 em 7, que, tipo assim, fecha ou abre, né? Tipo, se tiver fechado, abre, se tiver aberto, fecha, né? Uhum. Tipo, dependendo de como, né, tem essas possibilidades aí, né? Sendo 27 anos, assim, extremamente crítico, né? Tem aquela parada também. Retorno de Saturno. É isso aí. É isso aí. Dos Tá 27 sabendo aí. até uns 30, 31 é complicado. Ainda bem que eu passei. E tem também o outro retorno de Saturno também dos 27, que é se o homem vai ficar careca ou não. Aqui aí é uma coisa do tipo, tem aquele... Se tu chegar nos 30 e não tiver careca, tu tá safe. Tá safe. Vai ficar no máximo um calvinho. Mas se tu não chegar aí, fuder, tu tá... É a maldição dos 30, né? Verdade. Pros homens aí, Total. tomem cuidado. Infelizmente, o Bruno não conseguiu, Inês. Não, ele é muito antes dos 30 já. Então, aí, ó, prova a teoria, né? É uma teoria muito, muito, muito acertada.
Gente, queria muito agradecer a participação de vocês. Ficou um podcast maravilhoso. Inês, onde é que o pessoal te encontra? Bom, tem as minhas redes, né? Inês Barreto. Tô no Instagram, no Blue Sky, no Substack como Inês Barreto, ou na minha newsletter, o Voo da Bruxa. E no meu outro projeto com o Bruno, com meu marido, que é o Pontos Ilustrados. E aí, nos dois, a gente fala aí de cultura popular brasileira, de bruxaria, de magia, de macumbas. Então, ficam aí as redes pra seguir. E você, Zulquita, onde é que o pessoal te encontra? Lá no Relatos do Além, toda semana, com várias histórias, inclusive algumas delas de amigos imaginários. Eu tava até reouvindo aqui pra contar. E, enfim, história de tudo que você possa imaginar. De poltergeist, Saci Perê e pessoas que estão tentando voltar em 2009 pra comprar. Essas aí são sinistras. Essas sinistras. Essas são sinistras aí. Legal. Você apresenta sozinho, né? Eu apresento. Hoje em dia a gente tá com um hub do terror. Eu tô chamando vários outros amigos que fazem podcast também. Então, praticamente todos os dias da semana a gente tá com episódio novo, mas quarta-feira, Relatos do Além. É engraçado isso, porque eu não recebi nenhum convite, assim, mas quem sou eu também, né? Rapaz. Não Não, é você criar um podcast e a a gente coloca lá pra divulgar o teu podcast. Pô, eu tô precisando dessa força. Você consegue? Eu preciso. Então, beleza, a gente pode conversar. Preciso um pouco dessa força. Vamos conversar. Quando eu criar, manda mensagem ali. Beleza. Vai ser alguma coisa. Eu gosto de coisa doida, assim, freak, alguma coisa assim. Boa. Bom nome, hein? Muito, muito freak. Não sei se é anime freak show, alguma coisa dessas, assim. Talvez ordem aí, alguma coisa. Olha aí. Tô me sentindo 2009 de novo. Essa tu conhece, essa referência obscura tu conhece, né? Anime crazy, né? Alguma coisa de gente doida, assim, nesse sentido. Quanta história, hein? Vou dar um abraço aí pra galera dos animes aí. Gente, é isso. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Os animes aí. Gente, é isso. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Porque o amigo planta dos Oucas está atrás de você. O Ent. Saindo diretamente de Gondor, não. Procurando as 8 esposas. Mas na floresta de Fangorn. Isso, Fangorn, isso aí. Nossa, que nerd, hein? Agora puxou a referência boa. A gente tem a coleção inteira do Senhor dos Anéis aqui em casa. Credo, muito nerdolas. Eu tenho até minha ficção. Gente, muito bom. Obrigado aí mais uma vez. Deem tchau aí pros nossos apoiadores aí. Gente, Wagner, Edith, um beijo pra vocês, meus queridos. Beleza? Então é isso, gente. A gente vai se falando, beleza? No quarto, deixa eu voltar. E voltou. Aí, quando ela desceu, eu perguntei, o que você esqueceu no quarto? Ela, nada. Eu falei, não, você fez menção de que ia descer e daqui a pouco voltou, como se tivesse esquecido alguma coisa. Ela, não, eu literalmente saí do banheiro, fui pro quarto e agora estou aqui, não fui e voltei. Sim. Aí eu fiquei, eita, peraí. Vou começar a transmissão aqui, gente. Vamos. Beleza. Cara, eu tô ficando mais sensível. Eu acho que eu tô começando a ter umas sensações, assim. E com tarô, já rolou alguma sensação, tipo... Já, pra caralho. Sincronicidade, né? Isso pra mim é um... Assim, pra caralho não, assim, vamos lá, tarô. Já fica aqui pro extra, já pro Murilo, pra extra. Tarô, eu sempre encarei meu tarô como algo técnico, porque eu leio interpretando as cartas. Eu não sinto... Porque tem gente que fala, né, que sente presença, a voz vai na cabeça, a voz fala o que a pessoa tá falando, que você tá escondendo algo. Nada, zero. E aí foi durante um tempo, né, eu aprendi os arcanos maiores, fiquei jogando os arcanos maiores há alguns anos e tal, depois eu expandi pros menores, tudo. E aí, beleza e tal, né? Só que, mano, conversando ali, indo pra terreiro, conversando com a entidade, falou, não, Andrei, tipo, você só não diferencia, mas, tipo, as ideias na tua cabeça que vem de leitura, algumas leituras e tal, é entidade falando e coisas desse, então eu não sei reconhecer, assim. Então hoje eu já abro um espaço de que existe uma sensibilidade que é algo que eu não sei diferenciar. Nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu já tive, que realmente foi uma sensação muito da hora, assim, de ver que tinha uma parada a mais. Aconteceu esse ano, final virada do ano. A gente foi numa baladinha na virada do ano e tal. Eu tinha tomado um veneninho, muito café, tinha tomado muito Red Bull.
E aí eu cheguei em casa de manhã, assim, de manhã, tipo 6 horas da manhã, dia 1º de janeiro. Tava com a minha ex, e aí eu comecei a tirar. Ah, a gente conversando pra caralho. Eu tinha muito esse rolê de ex, com a minha ex, de ficar. A gente conversava muito, assim, tinha muito essa coisa. Aí em algum momento me deu um estalo assim, não, a gente tá falando sobre o futuro e tal, vamos tirar um tarô pro ano, assim, né? É, E aí eu ainda tava cansado, mas eu tava esperando meio que o sono bater, a gente começou a tirar e tal. Cara, a gente sentou no sofá um de frente pro outro, e meu sofá é aquele sofá em L, assim, que é grande, assim, dá pra umas 4, 5 pessoas sentar. Aí eu sentei de um jeito que eu fiquei virado pra ela, tirando, e aí eu tive uma sensação, sabe aquela sensação, quem joga muito jogo de tiro sabe o que eu tô falando. Quando a câmera, tipo, você tá jogando em primeira pessoa, e a câmera vai pra terceira pessoa, eu tive a Uhum. sensação como se a câmera tivesse afastado, e eu tive uma visualização de alguém que estava sentado atrás de mim. Só que essa pessoa era toda de branco, ela é tipo assim, não roupa branca. Ela era como se fosse um espírito de luz, né? Ela Uhum. tinha essa coisa meio férica, né? Mas era a forma de uma pessoa, tamanho de uma pessoa, e essa pessoa estava sentada atrás de mim. E aí voltou assim, minha percepção, voltei a primeira pessoa, só que tipo assim, foi uma parada de meio segundo, assim. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu senti alguma coisa, tipo assim, que eu consegui reconhecer alguma coisa, vamos dizer assim, encostando, assim, né? E como eu não Uhum. tive uma sensação esquisita nem nada, eu não achei que fosse alguma coisa ruim, né? Eu achei que de fato fosse algum guia, né? Alguma entidade que me acompanha ou algo nesse sentido. Eu tive essa sensação. Mas acho que foi a única vez, assim. Mas como eu tô um pouco mais aberto aí, o campo tá abrindo um pouquinho, né? Eu tô um pouco mais tentando perceber alguma coisa assim, né? Tipo, Com certeza, cara. porque Com não certeza. adianta, né? Você tem que começar a ter confiança, principalmente para fazer qualquer tipo de oráculo, É, né? Porque senão total. fodeu. Se você ficar ali, é tipo falar em outra língua, né? Você não tem que ficar falando tradução na sua cabeça, tem que falar automático, né? O teu cérebro precisa Uhum. trabalhar naquela língua, né? Então eu cada vez estou cada vez mais assim, e aí eu acho que tá facilitando as coisas. Pô, com certeza. Não, pra mim, assim, tipo, eu comecei a ter todas essas sincronicidades depois que comecei com tarô. Foi bizarro, foi abrir, tipo, literalmente abrir um portal, assim. Eu te falei, eu tava aprendendo tarô, eu tava vendo vídeos de YouTube, a galera ensinando e tal. E eu tava nesse pensamento de se eu voltar pro Brasil ou não, porque eu tava lá no Canadá. Até te falei, né? Aí eu tirei 4 vezes a mesma carta, que era 8 de copas, que, tipo, mete o pé. Eu fiquei, né, de 4 vezes seguidas, assim, eu fiquei pensando Sim. na probabilidade. Eu falei, cara, eu ganhei na Mega Sena aqui, né? Cara, Qual é a tarô tem umas coisas que é probabilidade? muito engraçado. Assim, naturalmente, se você tirar várias vezes uma mesma coisa, é óbvio que a probabilidade vai sair outras cartas. Mas tem umas ironias que é muito engraçado. Eu Não, e tava, sai a peraí, mesma, sai cartas diferentes com a mesma história. É, sim. é. Não, no meu caso, eu tava, tipo, eu pegava, tirava, tipo, beleza, 8 de copa. Aí eu botava no lugar, começava a misturar de novo, puxava de novo, 8 de copa. Eu falei, peraí, tá bugado. E fui fazendo isso a quarta vez, eu falei, ok, deixa eu entender o que, que é essa carta. Aí eu entendi que era, tipo, Sim. pra ir embora, Cara, entendeu? uma vez, mas tipo, tem umas paradas tipo assim, mano, por que que o mundo é assim? Essa é a carta do mundo, saca? Tipo, tem umas Aham, brincadeiras É. dessa que é muito engraçada é. quando rola. E, porra, se você tem tanto cartas, vai tomando cu, né? Óbvio que não, nem sempre vai tá, às vezes é uma resposta que é diferente do que você tá imaginando, mas é que às vezes tu Uhum, precisa tá vendo, né? Mas uma coisa que eu vi é que o que acontece? Tarô, pra mim, ele virou uma espécie de obsessão. Tem uns anos pra cá, né? Eu acho que assim, como um neurótico obsessivo que sou, né, de tentar controlar o destino com todas as formas, né? É uma forma de eu, quero aprender a como lidar com as coisas do futuro, etc e tal. Hoje eu tô partindo já para outras, que eu já aprendi o suficiente já de tarô. Inclusive, vou dar meu curso final do ano aí. Os ouvintes que estão escutando isso já já fiquem uhum. aí preparados. E uma coisa muito engraçada é quando você tira o tarô todo dia para uma mesma questão. Que eu não recomendo se você é ansioso, tipo É. eu. Mas, por exemplo, eu já vi. Porque o que que acontece? Quando você tira tarô, é um movimento, né? É como se fosse uma fotografia de um frame. Só que é um filme, na verdade, né? Uhum. Tipo, você tá vendo um frame de um filme. E aí, quando você vai fazendo isso, você vê quase como se a projeção passando assim na tela, indo pra trás. O presente vai virando passado, o futuro vai virando presente. Mano, eu já vi umas coisas muito doidas acontecendo, do tipo, já vi amor nascer, já vi términos antes de rolarem. Já vi situações que uma pessoa foi me perguntando uma coisa várias vezes
Eu já vi a parada indo pra trás, assim, é muito engraçado. E eu já vi também destino mudar, que é algo que eu acho que não chega a ser incomum de acontecer, principalmente se você tá lendo. Eu não acho que tarô é fatalista, né? Eu acho que a gente tá vendo uma análise de tendência, né? Mas às vezes é difícil você fugir da tendência, né? Senão as pessoas não estariam tirando tarô, né? Meio que foda-se, tá tomando só spoiler de se você vai se fuder ou não. Então não tem serventia. Mas eu já vi algumas vezes, principalmente pessoas que lidam com magia, com entidade, essas paradas, a parada tá muito merda. E aí, um mês depois, ou 3 semanas depois, eu voltando pra ler pra pessoa, mano, a situação mudou completamente. Tipo, caralho, o que tu fez aqui? E aí a pessoa fala, tipo, não. Eu falei, mano, tu ganhou uma sobrevida nesse rolê aqui, porque era pra tu rodar agora. E tu não rodou. É muito doido isso. Enfim, Às vezes acontece o contrário. Às vezes, pô, conhecer a menina, aí a pressão, essa aqui é o amor da sua vida, você vai casar, ter 10 filhos. Tá? Aí na semana seguinte, tipo, torre, sabe? 10 de espadas. Sabe? Do tipo, acabou. Eu falei, pô, mas tava, né, tava tudo... cara, é engraçado como é que realmente é um espelho do inconsciente, às vezes, né? O Jung fala muito disso, né? Que não é uma parada de adivinhar o futuro, é muito mais sobre o que você tá sentindo agora naquele momento, né? Eu gosto muito doido. Mas assim, te ajuda a processar também umas coisas, né? Assim, eu ainda não bati o martelo com relação a isso. Eu acho que tem vislumbres do futuro, mas isso eu acho que aparece muito na tradução. Eu não sei se a carta, assim, porque aí, mas isso aí é uma grande discussão sobre destino, né? Quer dizer, tipo, você tá embaralhando a carta. A carta que você vai tirar, a aleatoriedade, né? Yu-Gi-Oh, né? Acredite no coração das cartas. Será que é o destino que vai fazer aquela carta sair e aí a magia tá no embaralhar? Ou talvez vem qualquer carta, só que a tua intuição te leva para a interpretação que vai fazer você colocar naquele rolê, né? Eu não sei responder essa pergunta. Eu sinto... Sim, eu sinto como se, tipo, o futuro estivesse, né, mudando a cada segundo. Então é quase como se fosse probabilidade mesmo, né? O que você falou. Tipo assim, pode ser isso, pode ser outro. Amanhã você pode ser outra parada. Eu acho que existe caminho. Mas existe mesmo tipo uma média, né? Que se diz assim, tipo, se você lê tudo, existe uma média mais ou menos ali, né? Eu passei a interpretar esse rolê de destino muito. De uma maneira, assim, eu não sei se é única, eu acho que não é única, talvez seja um emaranhado de coisas que eu li, que eu ouvi, etc e tal, né? Mas eu acho que eu consegui interpretar destino e livre-arbítrio de uma maneira que eles conseguem coexistir sem ser contraditório. Que eu acho que é por uma questão de escala. Vamos dizer assim, o computador, você tá mexendo nele, você sabe o que você quer fazer no computador. Mas será que o átomo, desculpa, o elétron, que tá no processador, ele só tem uma função? Quer dizer, né? Acho que ele só tem uma função, mas meio que ele vai para onde tem que ir, mas vamos dizer assim, é como se a gente fosse o átomo escolhendo, mas se a gente desse um zoom out assim, talvez a parada mais complexa toda, que não é pra gente, consegue ver esse rolê assim, né? Um plano maior, enfim, né? Mas aí é muito achismo, né? Enfim, a gente tem percepções. E eu acho que cada um vai ter uma opinião muito diferente sobre isso, assim. E eu aí acho vira um rolê quântico. Vira uma parada assim, né? Então. Só que eu não uso essa palavra porque, mano, a Apple entra no... Mas é tipo isso, né? Mano. Como é que tu sabe como é que a Electron vai tomar aquela decisão? Tu não sabe, mano. Exatamente. Qual o spin, né? Qual o sentido que ele vai gerar. Eu tava vendo um cara falando, né, sobre isso, né? Assim, é óbvio que é uma mega interpretação de física quântica. Nem os físicos quânticos entendem de física quântica, né? Enfim, quem dirá o esotérico que não abre um livro de física, às vezes. Mas ele fala assim, mano, se seu cérebro é químico e ele tá lidando ali com aqueles elétrons e átomos que estão ali sambando dentro das células, o que faz aquele elétron ativar naquele momento? Isso a gente não tá, eu não tô falando, ele não estava falando tipo a nível celular, ele estava falando a nível atômico. Atômico, Não tem como saber, tipo, como é que você vai tomar aquela decisão. Para neurolinguística, para esses testes, eles sabem, essa parte do cérebro faz isso, se você estimula dessa forma, vai para esse lugar. Tipo memória, pô, se você sente o cheiro, te engatilha para você ter memória daquela época. Então, experiência pós-morte, né? O seu cérebro, ele fica inundado de uma substância que te deixa muito doidão,
Então, as experiências de quase morte provavelmente pode ser porque você fica meio chapado dessa substância, porque você quase morreu, então teu corpo estava se preparando para isso, só que a gente conseguiu reverter. Tipo, déjà vu, por exemplo, tem uma área do cérebro que quando você ativa, você tem essa sensação do déjà vu, né? Só que a gente nunca sabe, né, desse rolê todo, assim, né? Como é que a gente toma as decisões que a gente toma nesse sentido, assim, né? Sei lá. Total. Vamos começar, gente? Bora. Boa noite aí, pessoal. Ó, o Wagner já falou aqui. Lembra despersonalização da história que eu contei do ficar em terceira pessoa. Eu acho que lembra muito de personalização mesmo. Eu nunca tive muito, mas eu já vi pessoas comentando sobre, parece. Eu tenho uma amiga que tem bastante. E tem a desrealização também, né? Que é tipo do lugar também. Tem uns bagulho assim, né? Caramba, nunca. Isso aí não. Eu já tive uma coisa dessa quando criança, assim. Tipo, você parece que você, tipo. Todo aquele lugar não é real. Você sente como se estivesse dando um cenário, assim, tipo. É tudo uma grande mentira. Mas é só um estalo, assim. É muito doido. Bizarro. Cara, eu já tive isso no espelho, assim, mas não de lugar. Do tipo, caralho, quem é você? Aí Isso é meio sinistro. Tipo, mano, eu sou um robô de carne. Sou um boneco de carne. Sim. Tipo, o que é você? Tipo, fudeu. Essas pira aí eu já entrei já. Mas aí, enfim, né? Essas coisas. Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu já tô gravando. Tirar aqui da frente dos ouvintes. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.